Glória a Deus, dia 28 de fevereiro, e eu quero falar com você hoje sobre as faces de Deus. Nós falamos ontem, nós começamos ontem, e sobre a imagem que Deus quer formar em nós a partir do nosso relacionamento com Ele. Eu quero ler com você um trechinho do que está em Êxodo 34, que é a sequência daquilo que nós falamos ontem, de quando Moisés falava com Deus face a face, naquela intimidade. E Êxodo 34, a partir do 29 até o 35, mas ele fala sobre como que Moisés caminhava depois que falava com Deus. Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, que Deus escreveu depois ali, sim, quando ele desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus haver falado com ele. Olhado Arão e todos os filhos de Moisés, de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar até perto dele. Então Moisés chamou Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhe falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ele ordenou tudo o que o Senhor tinha falado. Tendo Moisés acabado de falar com ele, pôs um véu sobre o seu rosto. Pois vindo Moisés perante o Senhor para falar, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, a pele resplandecendo. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com ele. Resumindo para você, Moisés descia do monte e o rosto dele estava resplandecendo pela glória de Deus, por causa daquela glória que passou diante dele. E ele falava com o povo tinha medo do rosto resplandecente, mas Moisés falava com eles, depois de falar, cobriu o rosto. Aí, a gente sempre acha que Moisés, ele não queria falar com o povo, porque o povo tinha medo daquela glória que estava resplandecendo. Mas, na verdade, ele não queria que o povo visse aquela glória se desvanecendo, aquela glória sumindo. Aí a gente pula lá para 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 3, desculpa. 2 Coríntios 3, verso 13 fala: E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Ou seja, Paulo deixa claro que Moisés, ele cobriu o rosto para que o povo não visse que aquela glória estava sumindo, estava desaparecendo. E como que Moisés fazia as ordenanças para o povo? Ele subia, falava com Deus, o rosto dele resplandecia. Ele descia, falava com todo mundo via aquele rosto brilhando e via a glória de Deus no rosto dele. Mas aquela glória ia sumindo. E para que o povo não visse aquela glória sumindo, ele cobriu o rosto até o dia dele falar com Deus novamente. Ou seja, ele queria que o povo visse somente a glória. Ele queria que o povo visse somente a luz brilhando de Deus no rosto dele. Mas aqui no verso 14, 2 Coríntios 3, Paulo fala: Mas a mente do povo se endureceu, pois até o dia de hoje o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Aonde que ele é removido? Em Cristo. Mas por que Deus quer que a gente remova esse véu? Porque Deus quer uma transparência para com ele e para com o povo. Verso 15. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu é posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado.
Deixa eu te falar, esse véu é tirado da sua vida. E a sua vida, ela torna algo claro e transparente para com Deus e para com os homens. Verso 17, ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3, 17. No verso 18, Paulo diz, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Em outras palavras para você, a gente não precisa, não pode e não deve enfeitar nada para parecermos mais santos, para parecermos que temos mais relacionamento com Deus. Nós não precisamos enfeitar nada para que as pessoas olhem para nós e vejam que a gente tem algum relacionamento com Deus. Porque não existe um véu mais sobre o seu rosto. Existe um rosto descoberto, o qual, pelo seu relacionamento com Deus, você é transformado de glória em glória na própria imagem do Senhor. Ou seja, você se torna parecido com tudo aquilo que você adora. Você se torna parecido com tudo aquilo que você se relaciona. E Paulo diz, olha, você está com o rosto descoberto porque não existe mais véu. Não existe mais nada que encobre o teu rosto diante do Senhor. E aqui Paulo falava claramente da lei que Deus deu para Moisés no monte. Naquela ocasião, Deus deu as tábuas do testemunho, as tábuas da lei para Moisés. Mas hoje você vive pela graça. Você vive pela graça, pelo favor merecido de Deus. E a graça é aquilo que te capacita para você andar nessa terra e cumprir a vontade de se santificar diante de Deus. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, você não precisa de muitas regras, de muitas coisas, porque aqui ele fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Por quê? Porque as regras, a lei que veio, ela não trouxe vida, ela veio para direcionar, para mostrar o quão sujo, o quão pecadores nós somos. Mas a graça veio para mostrar o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Você consegue compreender isso? E quando você entende que você está andando com Deus, e essa chave do verso 18, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, você é transformado de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor. Isso é, você não é mais a mesma pessoa se você contemplar a glória do Senhor diariamente. Você não é mais a mesma pessoa se você decidir caminhar com Jesus. Você não é mais a mesma pessoa se você decidir se relacionar com Deus. Porque você será e está sendo transformado de glória em glória naquela imagem que Deus tem para você. Mas se você não buscar um relacionamento com Deus, você vai ser sempre a mesma pessoa, com os mesmos dilemas, com as mesmas tribulações, com as mesmas ansiedades, as mesmas angústias. E você não vai ver uma imagem de Deus. Você muitas vezes vai ver alguma pessoa que está encobrindo o véu, encobrindo o rosto, para que você não veja de fato quem Ele é, transformando uma imagem de Deus que você nem conhece, querendo vender uma imagem de Deus que você nem precisa. O que Paulo diz? Não olhe para esse ministério encoberto da lei. Olhe para o ministério da graça, contemple o Senhor com seus próprios olhos, porque isso está a nosso acesso hoje. Paulo diz que se você caminhar com Deus, contemplar a glória dele, você será transformado. E aí você não vai precisar mais ficar querendo saber o que pode, o que não pode. Você pode escutar isso, não pode escutar aquilo. Você pode beber, você não pode beber. Você pode ir ali, você não pode ir ali. Porque o Espírito está dentro de você. Você não vai ficar olhando mais para regras que vão agradar somente a homens. Você vai olhar para aquilo que o Espírito quer que você faça. Depois você leia 2 Coríntios 3, 4 e 5. Você vai entender um pouco dessa graça
que Deus derrama sobre a sua vida, desse resgate que Deus quer trazer na sua vida pelo Espírito Santo. Aqui nesses 3 capítulos fala que o Espírito Santo é o penhor da nossa vida, porque toda essa carne perecerá, mas o nosso espírito viverá com Deus. E Ele colocou o Espírito dele dentro de você para que essa promessa fosse cumprida. Então não olhe mais para coisas que não edificam você, para regras que não vão te conduzir a um relacionamento. Contemple a glória do Senhor e busque isso nele. Fala: Deus, eu quero ser transformado de glória em glória. Eu quero ser transformado. Eu não sou mais o mesmo Rodolfo de 10 anos atrás. A Ju, minha esposa, não é mais a Juliana de 10 anos atrás. Por quê? Porque nós decidimos nos relacionar com Deus e viver essa promessa que está aqui. Nós queremos ser transformados de glória em glória, na imagem que Deus tem para você. E quando você orar, fala para Deus assim: Deus, eu quero ser, no meu caso, eu quero ser o Rodolfo que o Senhor já viu. Eu quero ser o Rodolfo que o Senhor escreveu, a história do que o Rodolfo viveu nos teus livros, porque a tua palavra diz que existe uma história escrita sobre os meus dias. Deus, eu quero ser essa imagem que o Senhor já viu sobre mim. E quando você entende isso, você para de olhar para trás, você para de olhar para o tempo que você perdeu, você para de olhar para aquilo que você perdeu, muitas vezes distante de Deus, e decide viver essa promessa da transformação de glória em glória. Mas para isso você vai precisar viver o que está um pouquinho antes: contemplar o Senhor com o rosto descoberto. Isso mostra vulnerabilidade. Você não precisa ser perfeito. O véu mostra uma falsa perfeição para com as pessoas. Muitas pessoas querem ter uma capa de santo e um coração de profano. Mas quando você chega diante de Deus, não existe véu. Deus olha para você e te vê de dentro para fora. Isso é a contramão da religiosidade. Quantas pessoas nós vemos que quer andar certinho demais, santo demais, perfeito demais, não pode errar, não pode isso, não pode aquilo, mas o coração está contaminado. Pessoas que estão querendo mais ser vistas buscando a Deus do que de fato buscando a Deus. Não deixe isso acontecer com você. Amém, Luciene? Precisamos ver o Senhor agindo na nossa vida. Glória a Deus. Não deixe esse tipo de religiosidade contaminar o seu coração. Não deixe que a intenção de que as pessoas te vejam buscando a Deus seja maior do que a sua busca verdadeira em Deus. Lembra o que nós falamos ontem? Quando se você entra na tenda, a nuvem de glória vem sobre a tenda. E as pessoas não vão ver isso. Por quê? Porque a glória, a nuvem de glória cobre você, e lá dentro é só você e Deus. Então não adianta você ter uma capa de muito perfeito, muito certinho. Não adianta você colocar um véu. Adianta você buscar contemplar a glória de Deus e pedir para Ele te transformar de glória em glória, dia após dia, manhã após manhã. Porque a aparência da religiosidade não vai fazer nada na sua vida. Não vai fazer nada na sua vida. Mas um relacionamento com Deus vai te transformar diariamente. É quando você entrar para falar com Deus e você expor suas fraquezas, expor suas raivas, expor os seus desejos. E aí quando Deus chega, Ele toca em você. E aí você percebe que aquela birrinha que você deu não adianta de nada. E Ele fala assim: vai ser preciso você passar por algumas coisas. Vai ser preciso você sofrer por algumas coisas para que o seu coração seja moldado diante de mim. E aí você vai se frustrar ao longo do caminho. Você vai plantar e você não vai colher. E você vai ver que você não colhendo aquilo que você plantou vai te ensinar muito mais do que se a sua colheita fosse muito grande.
porque vai te ensinar uma perseverança, vai moldar o seu coração, e isso é ser transformado de glória em glória. Porque tudo que Deus faz para você, fez e fará, já está pronto. Ele só precisa preparar você para entrar nesse lugar. Para que você não entre nesse lugar e morra. Então deixa Ele preparar você, deixa Ele transformar você, deixa Ele moldar o seu coração. Você vai olhar para um Deus de uma forma que você nunca olhou. Sabe, fecha a porta do seu quarto. Coloca uma musiquinha de fundo ou não. Leia um versículo e fica meditando aquilo ali. E fala, Deus, eu quero sentir isso. Eu quero ser tocado pelo Senhor. Eu quero ser transformado pelo Senhor. Deus, eu quero que o Senhor venha e arranque essa tristeza de mim. Eu quero que o Senhor venha e arranque essa frustração de mim. Eu quero que o Senhor tire os meus olhos de onde eu estou olhando. E coloque os meus olhos no Senhor. Porque você só será transformado se você colocar os seus olhos nele. E nós, como rosto descoberto, contemplamos a glória de Deus. E assim somos transformados de glória em glória. Deus tem uma linda história para você. Você só precisa entender esse preparo. Você só precisa entender essa transformação. Porque daqui a 1 ano você não será mais a mesma pessoa. Daqui a 2 anos você não será mais a mesma pessoa. E você nem vai ver isso. Você nem vai ver isso. Pula lá para o verso 16. 2 Coríntios, na verdade 4,16. Por isso, 2 Coríntios 4,16. Pega isso aqui no seu espírito. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Vou ler de novo. Porém, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, dia após dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. É para isso que Deus quer que a gente olhe. É para isso que Deus quer que você olhe. E você está olhando para coisas que não vão edificar, para coisas que já passaram, para lutas que talvez você já venceu, mas talvez você não terminou aquela luta do jeito que você queria. E aqui Deus fala, não desanime, pelo contrário. Como assim, não desanime, mas pelo contrário? O que ele fala depois do pelo contrário? O seu exterior vai se desgastar. Esse é o motivo do seu desânimo. Mas para você não desanimar, olha para dentro. O seu interior está se renovando dia após dia. Ou seja, começa lá no comecinho. Se você decidir contemplar a glória do Senhor, se firmar na presença dEle, se firmar na palavra dEle, se aprofundar no relacionamento com Ele, o seu ser interior vai se renovar dia após dia. E é aqui que está a chave da sua força. É aqui que está a chave da sua renovação, da sua transformação na imagem dEle. É isso que Deus quer que você faça. É aqui que Deus quer que você permaneça. Na promessa do Espírito Santo dEle. Então olhe para isso. Tire o véu. Contemple a glória dEle. Face a face, com intimidade. E seja transformado diariamente. Seja renovado diariamente. E aí, amanhã ou depois, você vai olhar, vai chegar uma pessoa perto de você, vai passar por uma luta, e quando você escutar ela, você vai falar assim, meu Deus, eu já passei por isso. E aí você vai viver esse mistério da multiforme graça de Deus.
você vai ver que essa renovação que Deus fez e faz em você vai servir de renovação para tantas outras pessoas. E a sua vida vai fazer muito mais sentido. Amém? Então, que o seu espírito seja renovado dia após dia. Que a sua força esteja nisso. Porque aqui você vai se transformar na imagem do Senhor. Na imagem que Ele preparou para você. Amém? Quero orar pela sua vida, orar pela sua casa. Eu quero que você fique com essa palavra no seu coração. Não desanime, 2 Coríntios 4,16. Pelo contrário, eu vou ler direcionado para você. Por isso, não desanime. Pelo contrário, mesmo que o seu ser exterior esteja se desgastando, o seu ser interior está se renovando dia após dia. Porque essa leve e momentânea tribulação que você está passando produz para você um eterno peso da glória, acima de toda comparação, na medida em que você não vai olhar para as coisas que você está vendo, mas para as coisas que você não está vendo. Porque as coisas que você vê são temporais, mas as coisas que você não vê são eternas. São eternas. Glória a Deus. Amém? Você é um ser eterno. Sabia disso? A eternidade já começou, você só está do lado de cá. Um dia você vai morrer. Depois você lê 2 Coríntios 5 aqui, ó, fala sobre isso. Vou ler para você, 2 Coríntios 5. Pois sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se a nossa casa terrestre se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. Isso aqui fala da sua morada no céu. Amém? Então é para lá que a gente vai. Deixa o seu ser interior se renovar dia após dia. Amém? Coloca a mão no seu coração. Eu quero que você pense em tudo aquilo que está desanimando você. Eu quero que você pense em tudo aquilo que está tirando as suas forças, sabe? Talvez sejam sementes que você não viu os frutos. Talvez seja frustrações que você viu, você teve na sua vida. Talvez seja alguma pessoa que está tirando a sua paz. Talvez seja uma necessidade que está tirando a sua paz, que está te desanimando. E eu sei que Deus está te chamando para algo mais. Eu sei que Deus está te chamando para algo mais. Então não resista não, só vai. Amém? Só se entrega, sem religiosidade, mas no relacionamento. Eu quero que você pense em tudo aquilo que está te desanimando, tirando as suas forças. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que palavra, Deus, que o Senhor nos deu hoje. Nós queremos, Pai, olhar para o Senhor, Pai. Nós queremos contemplar a Tua glória, Pai. Não para que as pessoas vejam a Tua glória resplandecendo no nosso rosto. Assim como Paulo disse, Pai, nós não somos como Moisés. Nós queremos andar, Pai, abertamente diante do Senhor. Nós queremos contemplar a Tua glória e ser renovados diariamente, Pai, por esse relacionamento. Porque aqui a Tua palavra diz, Deus, que ela nos renova dia a dia, Pai. Deus, olha para tudo isso que está tirando a nossa força. Olhe para tudo isso que está tirando a força dessa pessoa que está me escutando, que está desanimando ela, Pai. Deus, e traga luz sobre a mente, sobre o coração dela, Pai. Sobre isso que está desanimando, sobre isso que está tirando a força, Pai. E que essa luz, Pai, remova tudo aquilo que está, Deus, impedindo ela, Pai, de ser renovada diariamente. Faça ela olhar para as coisas eternas, Pai, e não para as coisas temporais, Pai. Porque aqui a Tua palavra diz, Pai, aqui a Tua palavra diz que mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova a cada dia, Pai. Eu ministro sobre a vida dessa pessoa, Deus, essa palavra, Deus,
que o ser interior dela está se renovando, Pai. Assim ela terá força no Senhor, Pai. Então faça com que ela veja, Pai, aquilo que o Senhor já viu e transforme ela, Pai, nessa imagem que o Senhor já tem sobre ela, Pai. Nos torna mais parecidos com o Senhor, Papai. Nos faz olhar para as coisas que são eternas, Pai. Em nome de Jesus, dê para essa pessoa nesse dia, Pai, a força necessária, Pai. Tira todo o desânimo, tira toda a frustração, Pai. E coloca uma esperança nova, Pai. Ensina ela, Pai, nessa frustração que ela tem, que ela teve, Deus. A Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. E conduz essa pessoa, Deus, a um relacionamento mais íntimo, mais profundo, mais leve com o Senhor, Papai. Para que ela Te conheça, Pai, cada dia mais. Cada dia mais, Pai. E que ela veja, Pai, o Teu favor, Deus. Para que ela veja a Tua mão em tudo, Pai. Nós queremos ver a Tua mão, Pai, em tudo. Mesmo naquelas coisas, Pai, que aparentemente aos nossos olhos deram errado, Papai. Nós queremos ver o Teu agir nessas pequenas coisas, Pai. Porque só o Senhor tem o melhor para nós. Abençoa o dia dessa pessoa que está me escutando, Pai. Abençoa as finanças, abençoa a vida emocional, o casamento. Abençoa, Deus, o trabalho. Abençoa a casa dela, Pai. Que o ambiente da casa dela seja inundado, preenchido pela Tua glória, Pai, pela Tua presença, Pai. Em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Luciene. Quero me entregar. Glória a Deus. Não há nada mais valioso para Deus do que isso. Não há nada mais valioso para Deus do que um coração que decide se entregar para Ele. Glória a Deus. Deus tem muito mais para você, tá? Deus tem muito mais para você. Deus tem uma vida em abundância, vida em graça para você. E Deus não tem filhos perfeitos. Deus tem preferidos, né? Ele tem filhos obedientes. Ele tem filhos que decidem escutá-lo. E é desse jeito simples. A gente se entrega, a gente decide viver, a gente decide se entregar, a gente decide buscar Ele. E algumas coisas vão deixando de fazer sentido, outras vão fazendo mais sentido. E é dia após dia. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Amanhã a gente se encontra por aqui. Amanhã é quinta. E domingo a gente tem o nosso culto. Já estou na expectativa já. Amém? Glória a Deus. Luciene, que dia deles vamos tomar um café aí, viu? Em Goiânia com você, né, amor? Araguari, né? Araguari, né? Tá um pouquinho mais longe, mas nós vamos aí. Mas ela vai lá em Goiânia. Você vai em Goiânia direto? Glória a Deus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua casa, o seu dia. E deixa Deus te usar hoje. Que você derrame a porção daquilo que você está carregando em alguma pessoa que vai cruzar o seu caminho hoje, amém? Ludmila, fica com Deus. Luciene, Gláucia, todo mundo aí. Talvez eu não vi. Amém. Deus é com vocês, amém? Você chegou depois, vai lá no Spotify. Segue a gente lá. O Ander também. Glória a Deus. E a gente tá crescendo, hein? Lá no Spotify. Já tem a galera já que tá seguindo já também. Muito bom. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Fica com Deus. Amém.